comunismo, nazismo e fascismo sendo abertamente defendidos em sala de aula. Nos últimos anos, nós levamos à tribuna aqui da Alesc escandalosos casos com essas ideias nefastas que eram impostas por professores, aproveitando-se da audiência obrigatória das crianças no ambiente escolar. Chegou a hora de darmos um basta a esses absurdos. Essas ideologias totalitárias devem ser tratadas nas aulas, sim, mas com uma abordagem que faça jus ao que merecem, como lixo da história da humanidade. E exemplo para todo o Brasil é o que começamos a fazer em Santa Catarina. Nessa semana, desarquivamos e aprovamos na Comissão de Constituição e Justiça a tramitação do PL 253 de 2021, que poderá instituir um programa pedagógico de proteção às crianças e adolescentes para que não sejam influenciados a aceitar, simpatizar ou propagar ideologias totalitárias dentro das escolas, a partir do trabalho dos professores, dos funcionários públicos. Eu não tenho ciência até hoje de um professor nosso de escola pública que tenha sido afastado ou punido por ter praticado defesa do comunismo ou do fascismo em sala de aula. Essas punições não existem, inclusive essa é uma cobrança que nós fazemos constantemente ao governador. Aqui em Santa Catarina nós temos um professor que foi para a sala de aula literalmente defender o nazismo, falava sobre o nazismo, falava sobre Hitler dentro da sala de aula. Nós temos um episódio recente. Além disso, Santa Catarina, por não agir da forma adequada contra esses professores, é notícia em nível nacional. Vou dar um exemplo de 2019. Santa Catarina é condenada a pagar R$162 mil aos alunos ofendidos por professor. Então, quem pagou essa multa, essa conta, na verdade, não foi o professor. Fomos nós, eu, os senhores, todos nós, os próprios pais desses alunos que pagaram impostos. Além disso, nós temos também uma notícia de 2020. A aluna de Santa Catarina processa o Estado, ela não está mais processando o professor ou a escola agora. Como o processo dela não avançou e não houve punição para o professor, a aluna processa agora o Estado de Santa Catarina por doutrinação esquerdista em sala de aula. Então, é o primeiro caso do Brasil onde o Estado inteiro, a administração pública é processada. E apenas a título de exemplo, eu já processei uma professora que em sala de aula, defendendo o comunismo, me acusou de ser nazista, me chamou de nazista. Essa professora está respondendo um processo na justiça, mas dentro da Secretaria de Educação mesmo nada consegue ser feito, justamente por falta de legislação objetiva e clara. Nós não temos uma legislação como essa que diga expressamente proibido defender fascismo, comunismo e nazismo em sala de aula. Como é que você trabalha um professor de história quando ele vai relatar que existe nazismo, fascismo, comunismo, que aconteceu isso na nossa história, de algum aluno entender que ele está fazendo apologia, ou que ele está defendendo, ou que ele está contrariando? Como é que fica a situação do professor na sala de aula com relação a isso? Toca no assunto ou exclui as aulas de história da grade curricular? Nós precisamos determinar na lei o que pode e o que não pode. E como é que se pune, como é que se fiscaliza. Se houver uma denúncia, existe uma lei a se cumprir. Não existe neste momento, senhores deputados, uma legislação que proíba o professor de entrar em sala de aula e fazer apologia ao nazismo. O Estado de Santa Catarina já fez uma lei de que pune professores, está na lei estadual já, uma punição a professores. A lei dos servidores públicos, né? Então, gostaria que me apresentassem quais foram os professores punidos por apologia ao nazismo, ao fascismo e ao comunismo em sala de aula. Cadê o rol desses professores? Santa Catarina é um estado acusado reiteradamente de propaganda nazista, certo? Nos acusam maior número de disso. células, né? Ué, então aqui deve existir, segundo a própria esquerda, mais professores nazistas do que qualquer outro lugar do Brasil. E cadê as punições? Cadê os professores punidos, exonerados por fazer propaganda nazista? Onde estão esses caras? E a mesma coisa serve para o fascismo e para o comunismo. Não, cadê a punição para esses profissionais? Evidentemente que na administração pública existe a previsão de abertura de PA, de investigações, mas o fato é, ninguém até hoje foi punido por fazer propaganda do comunismo. Não tem histórico em Santa Catarina. E como é que nós vamos fiscalizar isso? Se o professor, em vez de dar uma aula de história, explicando o que aconteceu, ele resolver fazer propaganda das opiniões pessoais dele, é isso aí. A legislação estabelece claramente fazer propaganda positiva. Aqui a expressão é promover com apreço ou fazer propaganda positiva. Eu posso dar uma aula de 10 horas sobre o nazismo e em nenhum momento fazer essa aula com apreço ou com propaganda positiva. É muito fácil identificar. Se houver provas, materiais com cadernos de alunos ou testemunhas ou alunos que filmaram o professor fazendo propaganda nazista, como aconteceu em Santa Catarina no ano passado, esse professor vai responder. Se você concorda com esse projeto, encaminhe esse vídeo para outras pessoas e não deixe de manifestar o seu apoio aqui nos comentários. E também as suas sugestões para o que você acredita que possa ser uma educação ainda melhor para o nosso estado de Santa Catarina e para o Brasil.